Bom dia, quinto B. Nossa aula de hoje é de português e a gente vai começar a unidade de texto informativo, página 78 a 87. O que é um texto informativo? Texto informativo, o próprio nome já diz, que traz informações. É um texto real e verdadeiro que descreve, explica e transmite informações sobre acontecimentos ou opiniões sobre um determinado assunto. Então, aqui tem alguns exemplos de texto informativo. Rótulo de alimentos, textos informativos. Está trazendo toda aquela informação daquele alimento. Cartazes de prevenção de alguma doença, ele traz todas as informações daquela doença. Jornais de notícia, também tem vários textos informativos. Agora, na nossa página 78 e 79 do livro Lápis, tem vários mini textos informativos bem bonitinhos sobre o elefante. Então, olha um deles. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Olha que gracinha! Então, na página 78 e 79, textos informativos sobre um gigante que tem medo de abelha. Você sabia que o elefante tem medo de abelha? Maior mamífero terrestre, o elefante, passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Então, cada quadrinho que tem nessas duas páginas tem uma informação bacana sobre os elefantes. Bons de natação, dormem em pé, é muito cocô, medo de quê? Dumbo. Você sabia que? A partir da página 80 é interpretação de texto sobre a página 78 e 79. Atividade oral e escrita. Claro que a maioria vai ser escrita, porque oral a gente tinha que estar todos na sala de aula. Número 1. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelha? Aí você vai procurar aqui aonde está dizendo isso. 2. Responda de acordo com o texto. Por que o elefante tem boa memória, dorme em pé, abana as orelhas e toma banho com lama? Tá tudo na página 78 e 79. 3. O elefante é um herbívoro. Do que ele se alimenta? Também tem aqui. Herbívoros são animais que se alimentam de plantas e frutas em sua maioria. 4. Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com um título. Observe esse título. GPS ambulante. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu aumentar aqui. GPS embutido. Então, olha só. Por que diz que o elefante tem um GPS embutido? Porque a mamãe elefante ensina para os seus filhotinhos um caminho para a água, um caminho para se alimentar. Esses elefantes nunca mais esquecem esse caminho. E o que é um GPS? Um GPS é um sistema de posicionamento que utiliza satélites para enviar informações sobre localização. Então, hoje a gente tem vários GPS no celular, aplicativo de GPS. Então, o texto ele brinca com o nome GPS embutido, dizendo que o elefante tem um GPS embutido para nunca mais esquecer os caminhos. O autor escolheu o título GPS embutido para esse boxe, provavelmente porque os elefantes têm um aparelho embutido no corpo,
Têm boa memória para guardar caminhos? Aprendem o caminho e não esquecem? Ou dependem das mães para lembrar o caminho? Então, você vai marcar xizinho. Aqui tem mais de uma resposta. 5. Abaixo do título Um gigante que tem medo de abelha, há esta informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Então, você volta lá no texto e acha no box que fala sobre o tempo que ele passa mastigando, comendo. 6. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes têm sons que lembram um choro? É muito interessante esse box que fala que o elefante chora. 7. Observe agora o cartaz deste filme, em que o protagonista é um elefante. O filminho do Dumbo, eu acho que vocês já assistiram. Dumbo é o personagem de uma história infantil. Um elefante que tinha orelhas tão grandes que lhe permitiam voar. Por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Então, aqui tem o box, você vai ler e vai escrever aqui por que foi dado este título para este box que tem esse textinho aqui. 8. Explique. Por que o título Um gigante que tem medo de abelha foi dado ao texto informativo? Então, volta na página 78 e 79 e procura o box Um gigante que tem medo de abelhas. Página 83 e 84. 9. Volte às páginas 78 e 79 e reveja todos os boxes de informação sobre o elefante. Questão A. Você conhecia algumas das informações lidas no texto? Se sim, qual informação? E se não, apenas não. B. Qual foi a informação que mais chamou a sua atenção nesses boxes? Por quê? Aí você vai escolher um box que você mais gostou, vai colocar o título desse box com a informação do elefante e vai explicar por que você mais gostou daquela informação. C. Escreva com suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou a sua atenção. Faça um desenho para acompanhar seu texto e não esqueça de dar um título ao box. Então, exemplo. Se você gostou lá do box GPS embutido, você vai dar um outro título para esse box, mas que consiga passar a ideia de que o elefante é bom em gravar caminhos. Vai escrever com as tuas palavras aqui a ideia principal desse box e vai fazer um desenho. Não vale fazer esse box GPS embutido igual a Pro falou de exemplo aqui. Você pode escolher ele, mas você não pode escrever igual a Pro deu um exemplo de resposta, tá bom? Senão não vale, porque daí a resposta é minha, não é de vocês. Depois, página 84. Linguagens e construções de texto. Comparando textos informativos. As informações que você leu foram encontradas em uma revista. Veja agora as informações sobre o elefante encontradas em um verbete de dicionário. Então, aqui tem o significado de elefante que a gente encontra num dicionário. Questão A. Considerando as informações desse verbete, marque aquelas que você já tinha lido no texto informativo da revista Recreio, que é aquele texto da página 78 e 79. Aí você vai ver as informações aqui e o que já tinha aparecido naquele texto do início desse capítulo. É mais de uma resposta. B.
Agora escreva uma informação nova que o verbete apresenta. O que tem neste textinho aqui que não tem nas páginas 78 e 79? Aí você vai escrever aqui embaixo. Página 86. Opa, peraí. Perdão, gente. Página 85. Internet. Veja um trecho de outro texto informativo sobre elefantes. Ele foi escrito pela bióloga Mara C. Marques e publicado em um site, que é neste site aqui da internet, que chama terra.com.br/crianças/bichos e /elefantes. Se vocês quiserem visitar esse site aqui, é só digitar este endereço que está aí no livro de vocês, no celular. Aí vai abrir um site que tem vários animais aqui e vários textos informativos de cada animal. Saiba tudo sobre o elefante. Este textinho fala sobre o nome popular elefante, o nome científico, olha o nome científico do elefante, Loxodonta africana. Fala sobre os hábitos alimentares do elefante, o tamanho e o peso do elefante. Você vai ler este texto aqui e responder as questões aqui da página 86. Questão A. Escreva duas informações que você só encontrou no texto escrito pela bióloga. Então, duas informações que você encontrou só neste texto, que não tem lá naqueles textos da página 78 e 79. B. Não é em dupla, né? Se você puder ligar para um amigo pelo Meet, você pode fazer em dupla com o colega do Meet, tá? Se não, você faz sozinho. Leiam juntos o quadro com as informações encontradas nos textos da revista, do dicionário da internet. Então, aqui é uma compilação, ele juntou tudo. As informações da página 78 e 79, as informações do verbete do dicionário e as informações do texto da bióloga. Está tudo aqui. Nome popular, nome científico, tamanho, peso, alimentação, habitat, que é onde vive, características e hábitos. O que você tem que fazer? Letra C. Assinale de onde veio cada uma das informações. Então, o tamanho veio da revista, da página 78 e 79, veio do dicionário ou veio da internet deste texto aqui. Pode ser que cada item tenha mais de uma resposta e você vai marcar um xizinho em mais de uma opção. O peso do elefante, aonde estava essa informação? Na revista, da página 78 e 79, no dicionário ou na internet, que é essa página aqui. E assim vai para todos. Página 87. Observem o nome científico do elefante. Loxodonta africana. Parece o nome de remédio, né? Conversem sobre a forma como esse nome foi escrito. Então, olha só. Todo nome científico geralmente é escrito em latim, que são convenções que norteiam registros de nomes científicos, tá? O objetivo dessas convenções é criar uma nomenclatura única e válida mundialmente para toda a comunidade científica. Por isso que todo nome científico sempre é em latim, porque é um padrão no mundo todo. É importante que eles percebam a diferença entre termos utilizados na área científica e os termos utilizados na área usual. Então, é importante a gente saber que este nome, Loxodonta africana, quando a gente lê um nome desse, a gente já sabe que é um nome que não é um nome popular que a gente usa para aquele animal. O nome que a gente conhece popular é elefante. Loxodonta africana é o nome oficial, um nome científico daquele bichinho. E tudo tem um nome usual, que é um nome que todo mundo conhece, e um nome científico. Plantas, animais, fungos, vírus, tudo tem os dois nomes, tá?
Então, é isso que você vai explicar aqui. Isso que a Pro acabou de falar para você. Que um animal, o nome científico de um animal, de um ser vivo ou de uma planta é escrito em latim. São normas científicas. 4. Embora os textos lidos tenham sido retirados de fontes diferentes, eles têm características em comum. Marque as afirmações corretas sobre esse texto. Então, na página 78 e 79, foi retirado de uma revista. No outro, foi retirado de um dicionário. E no outro texto, da internet. Mesmo que os 3 textos tenham sido retirados de 3 locais diferentes, há informações iguais nos 3, porque eles falam sobre um mesmo assunto, sobre o elefante. Então, aqui você vai marcar tudo que apareceu de características em comum nos 3 textos. Apareceu descrições com detalhes nos 3 textos? Apareceu termos científicos nos 3 textos? Então, se apareceu o nome do elefante, o nome científico, Lexodonta africana nos 3 textos, você vai marcar aqui, ou algum outro termo científico. A linguagem é mais planejada, mais formal dos 3 textos? A linguagem é mais espontânea, do dia a dia, é mais informal nos 3 textos? Aqui já não é, porque no dicionário é linguagem formal. E no texto da revista da internet é uma linguagem informal. Os dados podem ser comprovados e exploram a linguagem figurada? Não exploram a linguagem figurada nos 3 textos. No texto 1 da página 78 e 79, tem um box que fala GPS embutido no elefante. É uma linguagem figurada. O elefante não tem um GPS grudado nele, um aparelho GPS grudado nele. 5. As características dos elefantes foram dadas de formas diferentes em cada um dos textos que você leu. Leia as descrições abaixo e complete-as com as palavras do quadro. Então, aqui tem um quadrinho com todas essas palavras que você vai ter que encaixar na letra A, B ou C. A palavra correta em cada frase, tá? 6. Qual é a intenção predominante desses textos? Então, um texto informativo. Qual é a intenção de um texto informativo? Aqui só tem uma resposta correta. Pensa bem que, texto informativo. O próprio nome já diz para que serve um texto informativo. Então, essas são as nossas atividades de português de hoje. São bastante páginas, mas são atividades simples de interpretação de texto. E a Pro precisa sempre dar uma continuidade na interpretação de texto. Eu não posso cortar no meio e voltar no outro dia, em outra aula, nesse mesmo texto. Então, é mais fácil a gente fazer toda a interpretação de texto de um texto em uma aula só, porque senão fica picado as informações e fica difícil de ficar voltando, tá bom? Sala do Meet aberta a partir das 9 horas, porque a primeira aula, se eu não me engano, pessoal, é educação física, que é 8h10, tá bom? Então, 8h10, 8h20, 9 horas a Pro abre o Meet, tá? E fica até às 11 horas, tá bom?